Olá, boa tarde. Estamos dando início ao semestre letivo de 2020/2 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, no qual eu leciono. Eu sou Rogério Paes Henriques e vou conduzir essa disciplina chamada Seminário Permanente de Pesquisa 5 com vocês até fevereiro. Então, o nosso primeiro encontro no dia 6 de outubro, às 11 horas, está sendo gravado. Excepcionalmente, eu não poderei estar presente, mas nas outras semanas a gente retoma com os nossos encontros remotos via Google Meet. Bom, nesse primeiro encontro, eu gostaria de apresentar, assim, em linhas gerais, o que a gente vai discutir na disciplina e, sobretudo, apresentar a introdução do livro que a gente ficou de discutir na disciplina, que é o livro da Geneviève Morel. É uma psicanalista francesa muito conhecida. Ela tem um trabalho bem sólido com relação às fórmulas da sexuação lacanianas, tá? E o título do livro é Ambiguidades Sexuales, Sexuación e Psicoses. Esse livro foi escrito originalmente em francês, mas vamos trabalhar com a tradução espanhola, que está disponível no site Lacan em PDF, certo? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho a introdução desse livro, tá? E a gente vai, enfim, didaticamente fazer alguns recuos estratégicos para poder avançar em alguns pontos, tá? Hoje eu gostaria de discutir com vocês a temática da pulsão, tá? Porque se há um fundamento, né, da sexualidade na psicanálise, tanto freudiana quanto lacaniana, é essa ideia, é essa noção de pulsão, tá? Introduzida justamente pelo saber psicanalítico. Tá? Então, são dois os pilares, né, básicos assim, da psicanálise, se a gente pensar na psicanálise como um edifício. Um desses pilares é o inconsciente, o outro desses pilares é a sexualidade. E a sexualidade está atrelada a essa noção de pulsão, certo? Bom, então vamos lá. Geneviève Morel, na introdução do seu livro, aponta que a ambiguidade sexual é fundamental no ser falante. Então, a sexualidade do fala-ser constitui-se como furo na linguagem. O que isso quer dizer? Que há algo do real que não cessa de não se escrever. Tá? Então, por mais que se pesquise sobre a sexualidade humana, nunca daremos conta dela plenamente, na sua plenitude. A sexualidade humana é aquilo que faz furo, certo? Então, com a sexualidade, está-se, portanto, no campo do equívoco. O equívoco entendido como a dimensão real da língua, tá? La langue. E agora eu vou citar a Morel, né? No campo do equívoco, do qual deriva a incerteza e depende o enigma, provoca a indecisão e semeia a dúvida. Tá? Então, a gente está num campo que é o campo do real. O campo do real, em psicanálise, né, é concebido como o campo do impossível. E, logicamente, como aquilo que não cessa de não se escrever. Quer dizer, o real é aquilo que a gente só pode bordejar, digamos assim. Tá? A gente só pode tocar. E assim que a gente toca, ele
se perde, tá? O real, então, é aquilo que nunca vai se escrever, certo? Então, a ambiguidade sexual, tal como trazida pela Geneviève Morel, aproxima-se da noção de Freud de bissexualidade. Então, Freud herda essa noção de bissexualidade de Fliess. Segundo Fliess, essa noção era calcada no modelo anatômico, tá? E Freud não se deixa enganar. Já em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud afirmava não saber em que consistia essa predisposição bissexual, além da conformação anatômica, e nos convidava ao desenvolvimento da pulsão sexual. Então, essa posição é ratificada em um mal-estar na civilização. Vou fazer agora uma citação um pouco extensa de um trecho do Mal-Estar na Civilização do Freud, qual ele diz assim: também o homem é um animal de inequívoca disposição bissexual. O indivíduo corresponde à fusão de 2 metades simétricas, das quais uma é puramente masculina e a outra puramente feminina, na opinião de vários pesquisadores. É igualmente possível que cada metade fosse originalmente hermafrodita. A sexualidade é um fato biológico que, embora de significação extraordinária para a vida psíquica, é psicologicamente difícil de apreender. Estamos habituados a dizer que cada pessoa mostra impulsos instintuais, necessidades, características tanto masculinas como femininas. A natureza do masculino ou feminino, porém, pode ser indicada pela anatomia, mas não pela psicologia. Para esta, a oposição dos sexos empalidece ante aquela entre atividade e passividade, na qual identificamos precipitadamente a atividade com a masculinidade e a passividade com a feminilidade, o que de maneira nenhuma se confirma invariavelmente no reino animal. Muita coisa ainda não é clara na teoria da bissexualidade, e na psicanálise só podemos ver como um contratempo o fato de não se ter ainda achado conexão entre ela e a teoria dos instintos, tá? Eu peguei esse trecho da tradução do Paulo César de Souza, da editora Companhia das Letras. E, na verdade, teoria dos instintos, o termo original em alemão é Trieblerche, ou seja, teoria das pulsões. É Trieb, tá? T-R-I-E-B. Paulo César de Souza opta por traduzir por instinto, mas na verdade o termo seria pulsão, tá? Bom, o que o Freud está trazendo aqui nesse trecho que eu citei de O Mal-Estar na Civilização? Ele está dizendo que essa ideia de bissexualidade, na verdade, é uma ideia calcada na biologia, tá? Que se a biologia tivesse algo a mais a dizer sobre a sexualidade, ela, de certa forma, já teria dito, né? Que a psicologia entrou há pouco tempo nessa discussão, a psicologia tal como tratada por Freud naquela época, tá? Por meio do método psicanalítico. Então, a psicologia entrou, digamos assim, há pouco tempo nesse campo da sexualidade, sobretudo pelas contribuições trazidas por Freud, né? No ensaio inaugural, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é de 1905, tá? E ele diz que essa noção de bissexualidade é melhor deixá-la de lado. É melhor deixá-la de lado e centremos-nos na noção de pulsão, tá?
a teoria das pulsões. Quer dizer, se a psicologia, né, que o próprio Freud fala aqui, né, que não pode escrever a sexualidade, apesar dela não poder escrever a sexualidade, ela pode tocar a sexualidade. Ela pode cernir algo da sexualidade, né? Mas, para tanto, é preciso que abandonemos essa noção de bissexualidade e adotemos, então, a teoria das pulsões. Tá? Eu estou trazendo isso para vocês perceberem como que a noção de pulsão é central para se pensar a sexualidade, para se pensar derivações da sexualidade, para se pensar o gênero, né? Para se pensar a sexuação. Tá? Então, Freud, portanto, nos guiava rumo à pulsão e seus destinos, mais que à bissexualidade. Questiona, então, Geneviève Morel. E esse é um ponto muito importante do livro dela. Tá? Abre aspas. Se aos seres humanos custa tanto orientar-se no que se refere à sexuação, tá? Sexuação é um termo da psicanálise lacaniana que fala de uma escolha inconsciente com relação, tá, ao próprio gozo. Então, nós teríamos duas modalidades de gozo, uma que se chama gozo todo fálico, tá? E outra que seria gozo não todo fálico. A sexuação é justamente a escolha por uma dessas opções de modo de gozo. Tá? Então, retornando à questão, se aos seres humanos custa tanto orientar-se no que se refere à sexuação, se lhes é tão difícil alienar-se do lado homem, né, que é o lado todo fálico, ou do lado mulher, que é o lado não todo fálico, não há que se supor no início, né, início no sentido lógico, um vazio real e não um núcleo de identidade? E aí a Geneviève Morel traz inúmeros trechos de analisandos dela, né, para tentar ilustrar essa ideia de que, no que tange a sexuação, existe um vazio ali originário, né, que nada pode saturar. Isso não vai ser saturado, esse vazio não vai ser saturado por uma identificação, por um semblante. Quer dizer, há algo aí que é insaturável. E justamente isso que é insaturável está associado à pulsão, tá? Enquanto modo de gozo, enquanto modo de se obter satisfação. Tá? Então, uma dessas falas que ela traz, né, de uma mulher de 30 anos, que diz assim: não sei como ser uma mulher porque ninguém me deu modelo. Já um senhor de 50 anos sempre sentia a nostalgia de não ser uma mulher. Porém, isso é o que me permite ver, por contraste, que existe uma escolha de ser um homem. Já uma senhora de 50 anos: eu não me faço de homem, eu sou homem porque eu sustento tudo em casa. Sem mim, o tudo não existiria. A única coisa que me falta para ser um homem é um pinto. Aí já uma menininha de 5 anos, após o nascimento de seu irmão, afirma: mais tarde serei um menino. Então, nunca terei filhos. Já uma jovem de 35 anos. Fiquei impotente... Desculpem, um jovem, né? Um homem de 35 anos. Fiquei impotente por 10 anos. Isso me ajudou a estabelecer comunicação com as mulheres, porque eu era muito próximo delas. Já uma jovem homossexual afirma: quero deixar as mulheres. E um senhor de 40 anos: ser homem não era nada. Para mim, ser algo
implicava me tornar uma mulher. Antes, eu era homem ou mulher. Podia cruzar a fronteira entre os sexos. Quando fui pai, não era mais possível passar de homem a mulher, e vice-versa. Bom, ser homem ou mulher confronta cada um, em suma, com o que não se sabe, pelo menos com o que não se pode saber antecipadamente sobre si mesmo. Tá? Então, esse campo, né, do gênero, como algumas teorias o designam, né? Esse campo da sexualidade, como chamava Freud, esse campo da sexuação, como chama Lacan, é sempre da ordem de um mal-estar, da ordem de um desconforto, tá? Da ordem de um estranhamento. Quer dizer, nunca, enfim, na maioria das vezes, né, a gente está falando aqui de neuróticos em geral, os neuróticos nunca estão afinados, tá? Com seu gênero, com a sua sexualidade e com a sua sexuação. Bom, Freud não procurou tamponar esse vazio da sexualidade, ao sustentar, por exemplo, que não existe pulsão feminina, mas sim uma só libido de natureza masculina. Por sua vez, Lacan destaca a mesma dissimetria, ao estabelecer que o falo é a única referência para os dois sexos no inconsciente. Então, cito Morel. Dois sexos anatômicos, porém, um só princípio do sexo no inconsciente, o falo, que o sujeito, por outro lado, pode rechaçar, pode recusar. Uma pulsão cega, acéfala, que exige constantemente uma satisfação. Então, uma pulsão cega, acéfala, significa uma subjetivação acéfala sem sujeito. É uma pura exigência de satisfação que impõe a repetição de um mesmo traçado, de um mesmo percurso, de um mesmo circuito. Tá? Ao contrário da abstinência sexual, a abstinência pulsional não existe. Então, temos assim assentadas as bases da ambiguidade sexual, segundo Geneviève Morel. Clotilde Leguil, né, a partir daquele livro que nós discutimos no semestre passado, vou pegar aqui o título do livro, tá? O Ser e o Gênero, Homem, Mulher, depois de Lacan. Esse livro está traduzido para a língua portuguesa. Ela vai dizer que o gênero lacaniano é, portanto, inicialmente, um modo de ser que excede toda norma comportamental. Então, trata-se de um desejo de ser ou de não ser, isto é, de assumir os significantes homem e mulher, de alienar-se a esses significantes, mas também de um gozo que põe em jogo o corpo, certo? Bom, não dá para falar de gozo sem falar de pulsão, tá? Já que o gozo ele está relacionado justamente com a satisfação pulsional, com essa exigência, né, pulsional de se satisfazer. Tá? A meta da pulsão é sempre essa, a satisfação. Tá? E, para tanto, então, eu queria fazer um recuo estratégico para que a gente possa avançar, então, um pouquinho mais, retomando essa noção de pulsão em Freud e em Lacan. Tá? Eu vou usar, então, uma tradução
que foi feita por um professor da UFMG. Esse professor é do Departamento de Filosofia da UFMG. Ele se chama Verlaine Freitas, tá? Aliás, é professor ou professora, enfim, depois eu procuro saber, tá? Me desculpem se eu errei o gênero. Mas é uma pessoa do Departamento de Filosofia que traduziu originalmente o texto do Freud sobre as pulsões, o artigo metapsicológico do Freud sobre as pulsões, tá? Que tem um nome bastante estranho, difícil pelo menos de pronunciar, né? Que seria mais ou menos Trieb und Triebeschicksale, ou Triebeschicksale, alguma coisa mais ou menos assim, tá? E que foi traduzido por esse tradutor como as pulsões e destinos de pulsão. Tá? Eu achei num site chamado academia.edu, tá? Vocês podem acessar, que vocês encontram esse texto facilmente disponível para download. Tá? Sobretudo agora que acabaram-se os direitos autorais das obras do Freud. Então, qualquer um pode traduzi-lo e disponibilizar essas traduções. A gente não está mais preso, né, a uma tradução ou a traduções específicas. Do Freud, então, eu vou usar esse texto, esse artigo metapsicológico, traduzido, né, recentemente para o português, diretamente do original alemão, e do Lacan eu vou usar os capítulos 13 e 14 do seminário 11, tá? Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, certo? Bom, então, a pulsão segundo Freud, né? Em seu artigo de 1915, As Pulsões e Destinos de Pulsão, Freud assinala que seu conceito fundamental de pulsão, e é bem interessante, o próprio Lacan comenta no seminário 11, né, e de fato o Freud afirma isso, né, que a pulsão é um conceito fundamental. Okay? Então Freud faz essa afirmação nesse artigo metapsicológico. Então ele assinala seu conceito fundamental de pulsão, embora ainda obscuro. Né? Freud fala, olha, embora ainda obscuro, ele é indispensável à psicologia. Freud esforça-se, então, naquela época, para lhe dar uma definição provisória, cujo trabalho em andamento, se trata de um work in progress, se estende até os dias de hoje. Tá? Porque sugiro a vocês relerem esse texto nessa tradução, tá? Que vocês vão perceber ali todo o esforço do Freud em expor a sua metodologia, né? Falar que ele está fazendo ali uma definição provisória, que ele não tem a última palavra, que é um trabalho em andamento, que é, né, um trabalho a ser feito, enfim, ele tem muito mais ali uma perspectiva programática de algo a ser desenvolvido do que propriamente uma definição fechada. Tá? Então, com recurso à fisiologia e aos conceitos de estímulo e de arco reflexo, Freud afirma que a pulsão não se reduz a um estímulo para o psíquico, pois ela não é mera reação fisiológica. Tá? E ele até dá o exemplo da luz que incide sobre os olhos, né, e que causa uma reação fisiológica de dilatação pupilar. Ele vai falar, olha, a pulsão não é nada disso. Né? Em primeiro lugar, que a pulsão não tem uma fonte externa. Então, o primeiro ponto é esse, a pulsão é endógena. O que é uma coisa endógena? Endógeno é diferente de exógeno.
Então, genus, né, vem de gênese, origem, e endo, dentro. A pulsão, então, ela tem origem dentro, né, do organismo. Não é, enfim, uma fonte externa, é interna, tá? Então, afirma Freud, o estímulo pulsional não provém do mundo externo, mas sim do interior do próprio organismo. Fecha aspas. Bom, segundo ponto, né, nessa definição provisória que o Freud traz da pulsão. A pulsão funciona em um moto contínuo. Então, conforme Freud, a pulsão nunca age como uma força motora momentânea, mas sim, sempre, como uma força constante. E o que é um moto contínuo? Né? É uma máquina que não para. Tá? Ela tem um funcionamento perpétuo, que se perpetua. Tá? E o terceiro e último ponto que ele traz para definir a pulsão, ele vai falar que a pulsão é inevitável. Tá? O que é algo inevitável? Freud assinala sua resistência a ações de fuga. Ok? Não dá para você fugir de um estímulo pulsional que é interno e que tem um funcionamento, uma exigência perpétua. Tá? Então, ao se denominar o estímulo pulsional como carência, o que suprime essa carência é a satisfação. Olha que interessante, o Freud falando isso em 1915, que é a data desse artigo. Tá? Ao se denominar o estímulo pulsional como carência, tá? O que suprime essa carência é a satisfação. Ela somente pode ser conseguida através de uma modificação propositada, adequada, da fonte interna do estímulo. Ou seja, é praticamente impossível, né, a satisfação plena da pulsão, já que a fonte, como a gente vai ver, é algo insaturável, é algo que nenhum objeto pode saturar, pode preencher, tá? Pode tamponar, né? Bom, Freud critica o simplismo das explicações biológicas de sua época, calcadas nos princípios da energética, que tomam o sistema nervoso como aparelho que tem por função a tendência à descarga dos estímulos prazerosos. Então, naquela época, né, a fisiologia tomava o sistema nervoso como algo cuja homeostase seria intrínseco a ele, seria intrínseca a ele, né? Então, o sistema nervoso ele tende naturalmente a diminuir a tensão, né? Então, há uma tensão interna que tende a ser esvaziada, né? Em prol do prazer, né? Em prol da ausência de tensões, né? Então, toda a crítica freudiana incide sobre essa ilusão de controlar os estímulos. Né? Quer dizer, o Freud, aí, isso eu estou trazendo do texto do Freud, tá? Quer dizer, ele naquela época já critica isso que ele identifica como sendo uma ilusão, né, de controle dos estímulos, porque os estímulos da pulsão não são controláveis. Tá? Se a pulsão é acéfala, né, se ela independe do sujeito, né, se o sujeito surge depois e tem que lidar com isso, que já está, de certa forma, circuitado no organismo, cabe a ele saber lidar, tá, com a pulsão. Bom, nesse artigo, Freud traz uma definição bem precisa da pulsão. Ele afirma assim, abre aspas,
Se nos voltamos do lado biológico para a consideração da vida psíquica, então a pulsão nos aparece como um conceito limite entre o psíquico e o somático, como representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo, que alcançam a psique, como uma medida da exigência de trabalho que é imposta ao psíquico em decorrência de sua conexão com o corpóreo. Tá? Essa é a definição, né? Quando ele fala de um conceito limite entre o psíquico e o somático, que se tornou clássica. Tá? Embora, digamos assim, muito pouco debatida, né? Por exemplo, alguns autores que tomam o que o Freud traz nesse texto, atrelado sobretudo à fonte pulsional como sendo orgânica, de forma muito acrítica, né? Depois a gente vai ver como que o Lacan vai trabalhar isso, né? Como que ele vai, de certa forma, desconstruir essa ideia de que há algo de biológico na pulsão. Né? Na verdade, a pulsão ela é determinada pela estrutura da linguagem. Tá? Mas não adiantemos, vamos continuar aqui esmiuçando um pouco esse artigo do Freud sobre a pulsão. Tá? Então, após definir a pulsão, Freud parte para a descrição dos elementos ou componentes da pulsão. E ele vai falar, então, de 4 elementos ou componentes. Curioso que são 4 destinos da pulsão também, que a gente vai ver. Tá? E que são eles a pressão ou impulso, tá? O termo é Drang, em alemão. A meta ou alvo, o termo em alemão é Ziel ou Ziel. O objeto, tá? Que em alemão o termo é bem parecido, Objekt. E a fonte, que em alemão é Quelle. E ele vai começar então a descrever, né, esses 4 elementos. Ele vai falar que a pressão... Então, reparem, as traduções variam muito, tá? Drang, pressão, impulso, né? Ziel, meta, alvo, finalidade, e por aí vai. A gente tem que deduzir, tá? A gente tem que fazer essas deduções, assim, porque, de fato, as possibilidades de tradução são imensas. Agora, esse termo pressão é interessante, porque justamente o que a pulsão faz é pressionar, né? Impor a sua exigência. Né? Então, nesse sentido, na língua portuguesa, quando a gente fala, olha, eu vou fazer pressão, né, sobre alguém, eu vou pressionar, quer dizer, você vai, de certa forma, ali insistir, né? E essa insistência visa a que a pessoa que você está pressionando faça aquilo que você espera que ela faça. Tá? Ou seja, que você atinja o seu objetivo na relação com essa pessoa. Pois bem, a pressão é seu aspecto motor. Né? A pressão da pulsão é seu aspecto motor, sendo o caráter pressionante uma propriedade universal das pulsões, sua essência. Então, Freud vai dizer que toda pulsão é um fragmento de atividade. Tá? A meta de uma pulsão é sempre a satisfação, que somente pode ser alcançada através da supressão do estado do estímulo na fonte da pulsão. O objeto da pulsão é aquele por intermédio do qual ela atinge sua meta. Ele é o mais variável
uma vez que não há objeto natural da pulsão, sendo resultante de um encontro contingente que pode fixá-lo como necessário, aniquilando sua mobilidade. Isso está em Freud, tá? Tá lá no texto do Freud. Se vocês forem ler esse texto ou reler, vocês vão perceber isso muito bem. O Freud fala, é indiferente o objeto da pulsão. O objeto da pulsão pode ser qualquer objeto existente no mundo, né? E pode ser até um objeto inventado, né? Inexistente, digamos assim. Ou seja, qualquer coisa pode servir, né, para ocupar esse lugar vazio, né, da fonte pulsional. Tá? Agora ele vai falar, o Freud vai falar, bom, acontece que em algum momento, né, devido a um encontro que é contingente, o que é contingente? É o acaso. Contingente é um nome bonito para falar do acaso. Tá? Então, o encontro que se dá ao acaso, né, o encontro de um enfant, né, de um bebê que ainda não fala com esse grande outro, né, que representa para ele a alteridade fundante, né, dele próprio enquanto sujeito, algo desse encontro aí, né, pode se fixar como necessário, e aí a partir do momento em que se fixa como necessário, há a repetição, né, a repetição dessa mesma satisfação. Tá? Isso aniquila, então, essa mobilidade da pulsão de tomar qualquer objeto, tá? de ser completamente flexível, né, aos objetos do mundo. Tá? A fonte, né, a fonte da pulsão é o componente mais inespecífico da pulsão, atribuído genericamente por Freud a um processo somático em um órgão ou parte do corpo e dedutível a partir de sua meta. Tá? Então, na verdade, o que o Freud está falando? Olha, a pulsão, a fonte da pulsão é orgânica, tá? Somática. Mas a gente não tem como conhecê-la porque a psicologia não consegue estudá-la. Tá? Ela está para além do campo da psicologia. E, por sua vez, também da psicanálise. Né? Mas a gente pode deduzir qual é a fonte a partir da sua meta, né? A partir do alvo, certo? Do objetivo. Né? Bom, Freud afirma que a pesquisa das fontes pulsionais não pertence ao campo da psicologia, como eu acabei de falar, e conclui defensivamente que o conhecimento mais preciso das fontes pulsionais não é indispensável para os objetivos da pesquisa psicológica, assim como a questão de sua diferença qualitativa remetida às respectivas fontes. Né? O que o Freud está fazendo? Colocando a discussão sobre a fonte entre parênteses. Né? Então ele botou um grande parênteses nessa discussão sobre a fonte da pulsão, dizendo que não é indispensável para os objetivos da pesquisa psicológica. Você pode trabalhar com a pulsão independentemente do conhecimento dessas, digamos, da causa, da origem dessas fontes. Tá? Pois bem, tendo em vista seu primeiro dualismo pulsional entre pulsões do eu, ou de autoconservação, e pulsões sexuais, Freud assinala que a psicanálise, até agora, pode trazer algumas informações, em certa medida satisfatórias, apenas sobre as pulsões sexuais, porque ela pôde observar isoladamente apenas esse grupo de pulsões nas psiconeuroses. Assim, Freud apresenta os destinos da pulsão,
como eu disse, antecipei a vocês, que são 4, a inversão em seu contrário, a volta contra a própria pessoa, o recalque e a sublimação. O Freud vai se ocupar, então, nesse artigo metapsicológico, sobre as pulsões dos 2 primeiros. Tá? A inversão em seu contrário e a volta ou retorno contra a própria pessoa. Ele vai, então... vocês sabem que há um artigo metapsicológico do Freud sobre o recalque, e historiadores da psicanálise afirmam que haveria aí um artigo metapsicológico sobre a sublimação, mas que não foi publicado e que acabou se perdendo, tá? Ou seja, foi aí... desapareceu, tá? Então, a gente tem a sublimação aí como um campo que não foi esmiuçado metapsicologicamente falando por Freud. Tá? Então, há 2 processos diferentes em jogo na inversão em seu contrário, atrelados à mudança de uma pulsão da atividade para a passividade e a inversão de conteúdo. Cito Freud. Exemplos do primeiro processo são os pares de opostos: sadismo, masoquismo e voyeurismo, exibicionismo. A inversão diz respeito apenas às finalidades da pulsão. Para a finalidade ativa, torturar, observar, coloca-se a finalidade passiva: ser torturado, ser observado. E a inversão de conteúdo encontra-se no caso da transformação do amor em ódio. Tá? Lá no cenário 20, o Lacan vai falar do amódio. Né? É um neologismo que ele cria na junção dessas 2 palavras, amor e ódio. Tá? Então, o resto do artigo é o Freud ilustrando aí esses pares de opostos: sadismo, masoquismo e voyeurismo, exibicionismo. Né? Depois também ele vai falar sobre o amor. Né? Mas o Lacan, ele, no seminário 11, tá? Ele vai fazer uma crítica a Freud, dizendo que o Freud toma equivocadamente o sujeito e o objeto gramaticais como se fossem funções reais. Tá? Então, na verdade, quer dizer, o inconsciente para o Lacan ele é estruturado como linguagem, mas não como gramática. Então, o que o Freud faz? O Freud reduz, né, o sujeito e o objeto, né, a conteúdos da gramática. E aí, com a gramática, você pode inverter, né, o sujeito. Aí você transforma da voz ativa para a voz passiva, né, entra a voz reflexiva. Né, então, na verdade, é um pouco do que o Freud faz também no artigo que ele escreveu, no caso clínico que ele escreveu sobre o Schreber, né? Quando ele vai falar da paranoia como sendo declinações da frase eu o amo. Né? Quer dizer, então, o que ele faz? Ele constrói ali um jogo gramatical. Tá? Pois bem, o Lacan, qual é a crítica do Lacan? O Lacan vai falar que o Freud toma o sujeito como enunciado, não como enunciação, certo? Então, enunciado é aquilo que está dado, né? Enunciação é o que está para além daquilo que está dado, ok? A primeira parte do artigo é muito mais interessante que a segunda. Eu até tive que me haver com certo mal-estar aí relendo Freud e percebi porque que eu não gosto muito, né, de ler Freud. Isso não é nenhuma novidade para quem já acompanha os meus cursos, assim. O fato de eu me identificar, digamos assim, muito mais com Lacan,
Porque o Freud tem disso, né? O Freud, ele explica muito. Ele explica muito. Não à toa o termo Freud explica o slogan, essa máxima, né? Que acabou virando aí, enfim, lugar comum, né? Senso comum, né? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento, nem que seja por ouvir falar da psicanálise, muito provavelmente já ouviu falar nesse chavão, né? Freud explica. Então, deem mais atenção à primeira parte do artigo e à segunda parte. Vocês leiam, mas não levem Freud tão a sério, tá? Então, ler Freud, né, eu acho que todo o movimento de retorno a Freud do Lacan, ele tem muito disso, né? Quer dizer, o que vale a pena ali, né? Pegar do Freud e o que a gente deve deixar de lado. Então, não é para levar tudo ao pé da letra, né? Sobretudo, enfim, algumas questões aí que o Freud não tinha instrumental naquela época para pensar sobre, tá? Então, dando um salto, né, vamos lá para o final do artigo, o Freud conclui que os destinos das pulsões consistem essencialmente no fato de que as excitações pulsionais sofrem as influências das três grandes polaridades da vida psíquica. E quais seriam essas três grandes polaridades da vida psíquica? Atividade e passividade, eu, mundo exterior, e, finalmente, prazer e desprazer. Tá? Então, lembrando, seriam, né, fazendo uma síntese, né, a gente teria 4 componentes da pulsão, 4 destinos da pulsão, certo? Que entram em relação com essas 3 grandes polaridades da vida psíquica. Atividade e passividade, eu, mundo exterior, prazer e desprazer. Tá? Em síntese, é isso que o Freud tenta fazer nesse artigo metapsicológico sobre as pulsões. Ok? Bom, e a pulsão segundo Lacan? No capítulo 13 de O Seminário, livro 11, Lacan assinala que, para o que é do trieb, ou trib, né, pulsão, cada um o emprega como designação de uma espécie de dado radical de nossa experiência analítica. Então, olha o que o Lacan está trazendo, tá? Que a pulsão é uma espécie de dado radical de nossa experiência analítica. Foi a psicanálise que introduziu essa noção. Se Freud designava a pulsão como convenção, Lacan a chamará de ficção, no sentido benthamiano, né, de Jeremy Bentham. Então, em sua proposta de desmontagem da pulsão, conforme o título desse capítulo, Lacan questiona a associação feita por Freud entre a pulsão e o registro do orgânico, sustentando que, dado que a pulsão não é um impulso à pressão, sua força constante proíbe qualquer assimilação da pulsão a uma função biológica, a qual tem sempre um ritmo. Interessa, sobretudo, a Lacan, no uso da função da pulsão, pôr em questão o que é da ordem da satisfação. Então, o termo em alemão é Befriedigung, ou algo parecido. Ele, né, Lacan, nos apresenta, então, o paradoxo da satisfação pulsional. Cito Lacan: é claro que aqueles com quem temos que tratar,
os pacientes, não se satisfazem, como se diz, com o que são. E, no entanto, sabemos que tudo que eles são, tudo que eles vivem, mesmo seus sintomas, depende da satisfação. Eles não se contentam com seu estado, mas, estando nesse estado tão pouco contentador, eles se contentam assim mesmo, né? E aí o Lacan introduz uma afirmação que é importantíssima. Ele fala o seguinte: por essa espécie de satisfação, eles se fazem sofrer demais. Isso eu acho fundamental, tá? Que é a voz reflexiva, que é aquela que denota pulsão, né? Se fazer engolir, né? Se fazer cagar, né? Se fazer olhar, né? E se fazer escutar. A gente está falando, então, o que é a voz reflexiva, bem resumidamente, é quando o sujeito da ação sofre a própria ação. Tá? Eu me penteei, né? Enfim. A pulsão, ela se apresenta nesse modo, tá? Nessa conjugação verbal que é a voz, ou nesse tempo verbal, enfim, que é a voz reflexiva. Ok? Então, por essa espécie de satisfação pulsional, eles, né, os pacientes, se fazem sofrer demais. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque eu acho que tem tudo a ver com a noção de gozo. Tá? Porque o que é o gozo? Né? Porque o gozo, na verdade, é a satisfação, né? É um nível de satisfação, a gente está falando da satisfação da pulsão, né? Que causa desprazer. Né? Então, por isso que nós somos divididos. Né? Por isso que a gente não abandona o sintoma de forma fácil. Freud falava que nós amamos o nosso sintoma como a nós mesmos. Por quê? Porque o sintoma ele causa desprazer para a consciência, né? Digamos assim, mas, ao mesmo tempo, ele causa um prazer inconscientemente. Então, a gente tem essa divisão, né? Por que eu insisto em fazer aquilo que eu sei que vai me prejudicar? Né? Ou seja, por que eu amo tanto esse sintoma e não consigo abandonar? Né? Por que eu escolho o pior? Né? Então, essas são questões que têm a ver com essa noção de pulsão. Tá? Então, completando, Lacan... completando, né, a afirmação de Lacan, não se pode, portanto, dizer que o alvo ou a meta não é atingido quanto à satisfação. Ele é atingido. Tá? Porque o Freud tinha uma ideia de que na sublimação haveria uma inibição quanto à meta. Lacan vai falar, nada disso. Não há inibição nenhuma. Tá? E ele, inclusive, faz um xiste no Seminário 11, ele fala assim, bom, eu poderia estar trepando, ao invés de estar dando esse seminário aqui para vocês. Ele fala isso lá em 64, né? Mas, no entanto, eu estou aqui. Né? Ou seja, eu obtenho satisfação, né, estando aqui. Há algo de uma satisfação, né? Que me faz vir aqui. Né? Que me faz vir aqui falar para vocês. Né? Há algo, então, aí de uma sublimação na qual a pulsão atinge, sim, a sua meta.
né? Bom, então a pulsão sempre se satisfaz. Isso é básico assim, em Lacan. Tá? A pulsão sempre se satisfaz. Entra em cena aí a categoria do real como impossível, avessa ao princípio do prazer. Então, cito Lacan. Esta satisfação é paradoxal. Quando olhamos de perto para ela, apercebemos-nos de que entra em jogo algo de novo, a categoria do impossível. O caminho do sujeito passa entre duas muralhas do impossível. Em Freud, é desta forma que aparece o real, a saber, o obstáculo ao princípio do prazer. Quer dizer, por que nós não somos programados para o nosso... Programados, quando eu digo programados, eu estou falando hereditariamente, né? Para o nosso aparelho psíquico funcionar pelo viés da homeostase. Justamente porque existe a pulsão. Né? Então, a pulsão é aquilo que vem avacalhar o princípio do prazer. Né? É aquilo que vem bagunçar o coreto. Né? A pulsão é uma transgressão do instinto. Né? É a subversão do instinto. Né? É a representação de algo da ordem do demasiadamente humano, como diria Nietzsche, né? que traz o que está para além da necessidade, o que está para além do registro da necessidade, que é justamente a demanda. Né? Nós, seres falantes, funcionamos no registro que está para além da necessidade. Nós somos seres de demanda e de desejo. Tá? É justamente porque existe esse fosso, né, entre a necessidade e a demanda, né, que o desejo pode emergir. Tá? Então, só um exemplo muito simples, que eu gosto de dar esse exemplo sempre. Né? Não há no ser humano a programação, né, do que vem a ser uma mãe. O que uma mãe tem que fazer diante do choro do seu bebê? Pois é. Então, não existe essa pré-programação. Não está inscrito previamente, né, na gente um programa que indique o que uma mãe tem que fazer diante do choro do bebê. Por quê? Porque ela tem que interpretar o que esse choro significa para o bebê. Ou seja, ela tem que interpretar a demanda do bebê, que é sempre um além da necessidade. Né? Bom, vamos ficando por aqui, porque tem a questão do tempo também, e depois, conforme for, a gente retoma essas questões ao longo das próximas discussões. Tá? Pois bem, a pulsão, né, Lacan continua com Lacan, a pulsão, apreendendo seu objeto, aprende, de algum modo, que não é justamente por aí que ela se satisfaz. Justamente porque nenhum objeto da necessidade pode satisfazer a pulsão. Mesmo que vocês engurgitem a boca, mesmo que vocês a preencham, né, com alimentos, não é pelo alimento que ela se satisfaz. É, como se diz, pelo prazer da boca. Então, o objeto da pulsão é indiferente, na medida em que ele não satura o vazio fundante
da moção, do movimento pulsional em sua exigência de satisfação. Assim, a pulsão contorna o objeto A em sua função causa de desejo, né? Então, a gente tem aí os semblantes, né, do objeto A, que são o seio, os excrementos, o olhar e a voz, para o Lacan. Então, a pulsão contorna o objeto A em sua função causa de desejo, dado que as zonas erógenas só são reconhecidas por sua estrutura de borda. A Quelle, né, a fonte, inscreve na economia da pulsão essa estrutura de borda. E aí o Lacan ele traz uma figura que está aqui no seminário 11, né, dessa estrutura de borda, que está aqui, está na página 169, essa figura que depois vocês vão poder observar, né? Essa figura é o esquema que ele faz do circuito da pulsão. Tá? Então, a pulsão é a subversão do instinto, na medida em que sua montagem não obedece ao programa adaptacionista atrelado à sobrevivência das espécies. Tá? Ele dá até o exemplo da galinha que se agacha, se você faz passar por ela, né, sobrevoa assim, um gavião de papel. Né? Ela acha que é um predador e ela se agacha. Isso é um programa, né? Já está nela, é inato. Bom, não há nada disso no ser humano. Né? Quer dizer, tudo depende desse grande outro, fundante do sujeito, né? Ao qual ele se aliena. Então, a pulsão é a subversão do instinto na medida em que sua montagem não obedece ao programa adaptacionista atrelado à sobrevivência das espécies, mas antes a uma colagem surrealista sem pé nem cabeça, que se constitui como desmontagem, no sentido de uma obra aberta. Então, é o Lacan querendo dizer que não existem regras, normas no que tange a pulsão. Tá? A não ser por intermédio da demanda do outro. Tá? E aí a gente tem os objetos da demanda, né, que são o seio e as fezes. Né? O seio como primeiro semblante do objeto A, né? E as fezes como intermediando as trocas, as primeiras trocas, né? Do sujeito com o outro. Tá? Bom, no capítulo 14 do Seminário Livro 11, esse capítulo se chama Pulsão Parcial e seu Circuito, Lacan assinalará que a pulsão é precisamente essa montagem pela qual a sexualidade participa da vida psíquica, de uma maneira que se deve conformar com a estrutura de ânsia, que é a do inconsciente. Lacan afirmará também que todo o artigo metapsicológico de Freud sobre as pulsões está feito para nos mostrar que, em relação à finalidade biológica da sexualidade, isto é, a reprodução, as pulsões, tais como elas se apresentam no processo da realidade psíquica, são pulsões parciais. Tá? E aí me permitam citar Lacan aqui um pouco mais extensamente, para a gente já concluir. Desde os 3 ensaios, cito Lacan então, desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud pôde colocar a sexualidade como essencialmente polimorfa, aberrante. O encanto de uma pretensa inocência infantil foi rompido.
essa sexualidade, por se impor tão cedo, eu quase diria cedo demais, nos fez passar depressa demais pelo exame do que ela representa em sua essência. É, a saber, que em relação à instância da sexualidade, todos os sujeitos estão em igualdade, desde a criança até o adulto. Que eles só têm a ver com aquilo que da sexualidade passa para as redes da constituição subjetiva, para as redes do significante. Que a sexualidade só se realiza pela operação das pulsões, do que elas são pulsões parciais, parciais em relação à finalidade biológica da sexualidade. Se a pulsão pode ser satisfeita sem ter atingido aquilo que, em relação a uma totalização biológica da função, seria a satisfação ao seu fim de reprodução, é que ela é pulsão parcial, e que seu alvo não é outra coisa, senão esse retorno em circuito, como eu mostrei ali no esquema. Tá? Então, o que o Lacan, né, lendo Freud, ele está trazendo aí? Na verdade, ele está falando, gente, não existe uma finalidade última acerca das pulsões. Né? Não é natural que haja uma síntese das pulsões e que elas incidam sobre o genital e que os genitais dos sexos opostos se juntem para a reprodução da espécie. Tá? O que o Lacan está trazendo é o fato de que, na sexualidade humana, isso já foi desconstruído. Isso já foi desmontado. A pulsão, de certa forma, ela desmonta o instinto. Ela desmonta, né, essa programação, qualquer pré-programação, né, que nós tenhamos. Tá? Então, agora, para concluir mesmo, o Lacan assinala que o que é fundamental no nível de cada pulsão é o vai e vem do qual ela se estrutura, o caráter circular de seu percurso. O objeto A, na condição de um vazio ocupável por não importa que objeto, é introduzido pelo fato de que nada jamais satisfará a pulsão, né? Ao menos plenamente, senão contornando-se o objeto eternamente faltante. Tá? Então, a única opção da pulsão se satisfazer é nesse circuito de contorno do objeto que falta, ou seja, do objeto A. Né? Então, Lacan desmonta toda teleologia, né? Uma finalidade última, articulada às pulsões por seus predecessores, pós-freudianos, né? Ao afirmar que não há nenhuma relação de engendramento de uma das pulsões parciais à seguinte. A passagem da pulsão oral à pulsão anal não se produz por um processo de maturação, mas pela intervenção de algo que não é do campo da pulsão. Pela intervenção, o reviramento da demanda do outro. Então, não há nenhuma metamorfose natural da pulsão oral em pulsão anal. Né? E essa articulação nos leva a fazer da manifestação da pulsão o modo de um sujeito acéfalo. Né? Então, aí a gente retoma o início, quando eu fiz aquela citação da Geneviève Morel, de uma pulsão acéfala. Né? Pois bem, por que eu resolvi trazer essa apresentação aqui sintética da pulsão, por intermédio da Morel, né? E do Freud e do Lacan? Porque
é uma forma da gente ler os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de certa forma, fala de um desenvolvimento ali, né, da sexualidade, passaria por alguns estágios, né? Enfim. E isso deu origem a uma certa psicanálise evolucionista, né, que entendia, enfim, os sintomas segundo esses estágios, né? Então, fulano bebe muito porque está fixado na fase oral, né? Fulano tem intestino irritável porque está fixado, né, na fase anal, ou ele é avarento porque está fixado na fase anal, e por aí vai. Quer dizer, o que o Lacan decompõe, ele desconstrói esse tipo de entendimento. Então ele vai ler os 3 ensaios, né, e o texto do Freud sobre a pulsão, sobretudo o artigo metapsicológico, mas por um viés que eu acho interessante, que é de pegar justamente a margem do texto, como diria Derrida, né, Jacques Derrida, pai aí da teoria da desconstrução. Então, tem uma nota de rodapé nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud. Eu ainda não tive tempo de pegar e esmiuçar, mas, enfim, tem uma nota que o Freud acrescenta depois, né? Porque esse texto foi escrito em 1905 e depois houve várias revisões que o Freud foi fazendo, e é uma nota que ele acrescenta depois, talvez uns 10 anos depois, e que ele fala assim, olha, no que tange à pulsão, a heterossexualidade está para ser explicada tanto quanto a homossexualidade. Ou seja, o Freud falando que não há nada de natural nesse desenvolvimento, né, teleológico que visa a reprodução, né, como se a pulsão tivesse uma finalidade intrínseca, né, que é a reprodução da espécie, que não medisse esforços para tal, né? O que o Lacan vai dizer é algo completamente diferente, né? É que a pulsão, a meta, né, a finalidade da pulsão é a satisfação. E que essa satisfação ela não está ligada à reprodução da espécie. Muito pelo contrário, ele vai falar, né? Eu poderia estar lá me reproduzindo, mas estou aqui falando para vocês, né? E isso não significa ausência de satisfação, né? Satisfação substitutiva também é satisfação, né? Então eu trouxe isso para tentar mostrar que o potencial subversivo dessa noção de pulsão, que é o que a psicanálise traz, né? A psicanálise, sobretudo Freud, é quem introduz essa noção, né? E que, como eu disse, está sendo pensada até os dias atuais. Tanto que o livro que a gente vai discutir nesse semestre é o livro da Geneviève Morel, que trata justamente disso,